O teatro de guerra russo-ucraniano continua a ganhar seus novos capítulos, com grande potencial de atrair novos atores para o teatro de operações. A bandeira da Coreia do Norte agora tremula em Donetsk, enquanto nos bastidores a diplomacia sul-coreana confronta os russos. E neste episódio, vamos revisar os últimos desdobramentos do conflito entre os dias 18 e 21 de outubro, com destaque para a intensidade dos ataques de drones russos, os contra-ataques ucranianos em Kursk e as principais movimentações no campo de batalha. Fique conosco até o final e vamos juntos testemunhar a história humana sendo descrita diante de nossos olhos. O governo russo pode aumentar significativamente seus gastos com defesa em 2024, além do valor previamente alocado. O ministro das Finanças, Anton Siluanov, declarou em 19 de outubro que o governo poderá gastar mais $1,5 trilhão de rublos, aproximadamente 16 bilhões de dólares no próximo ano, devido às demandas do esforço de guerra na Ucrânia. Esses fundos adicionais serão destinados a subsidiar bancos, pagar o serviço da dívida pública e cobrir as necessidades do Ministério da Defesa e das agências de aplicação da lei, no qual todos impactados pela guerra. Em paralelo, o Ministério da Defesa russo segue propondo incentivos e benefícios para encorajar a participação voluntária de sua população no conflito contra a Ucrânia. Recentemente, as tropas de Kiev atacaram na retaguarda russa. Na noite de 19 para 20 de outubro, as forças ucranianas realizaram ataques com drones contra a base aérea Lipetsk II, localizada perto da cidade de Lipetsk, e a fábrica de defesa estatal russa Sverdlov, em Dzержinsk, na região de Nizhny Novgorod. Segundo o Estado-Maior ucraniano, os ataques, conduzidos pelas forças do Serviço de Segurança da Ucrânia, causaram incêndios e explosões secundárias. O alvo principal foi a base aérea, que abriga aeronaves militares como o caça-bombardeiro Su-34, o caça Su-35 e o interceptador MiG-31, além de depósitos de munição e combustível. O governador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, relatou que o ataque de drones na zona industrial de Dzержinsk foi repelido pelas forças russas, mas alguns funcionários da fábrica sofreram ferimentos leves. Справа стреляют, чуваки. Indo para o teatro de guerra, mesmo enfrentando um forte contra-ataque russo, as forças de Kiev avançaram recentemente no lado oeste do saliente ucraniano, no Oblast de Kursk, com combates contínuos dentro e ao redor da região. Em 21 de outubro, imagens geolocalizadas indicaram avanço ucraniano a oeste de Novoivanovka. Os combates continuaram perto de várias localidades, como Glushkovo, Korenevo e Sudza. Militares russos afirmaram que as forças ucranianas tentaram cruzar a fronteira internacional perto de Volfino e lançaram ataques com unidades mecanizadas.
Elementos de várias unidades russas, incluindo a 106ª Divisão Aerotransportada e a 155ª Brigada de Infantaria Naval, estão operando na área, assim como grupos médicos e voluntários. Fontes russas justificam o lento progresso no Oblast de Kursk, alegando que a região apresenta desafios excepcionais. Um comandante do destacamento checheno Akhmat afirmou que a área de Kursk é a mais difícil de todo o teatro de operações, com combates intensos contra 14 brigadas ucranianas e forças privadas ocidentais. Além disso, o fabricante russo de microeletrônicos Kremny L Group suspendeu suas operações após ataques de drones ucranianos que danificaram suas instalações, influindo no fluxo de drones que os russos no fronte de Kursk estão recebendo. No fronte de Kharkiv, não houve alterações significativas na linha de frente até 21 de outubro. Na tela, você vê imagens da batalha pela usina de agregados de Vovchansk, na fronteira entre Kharkiv e Belgorod. As forças russas avançaram perto de Kupiansk durante operações ofensivas contínuas ao longo da linha Kupiansk-Svatove-Kremina, em 19 de outubro. Militares russos alegaram que as tropas de Moscou fizeram progressos no centro e sul de Krylyakivka, embora essas alegações ainda não tenham sido confirmadas. Fontes russas relataram que 3 ataques mecanizados foram realizados na área de Krylyakivka nesse período. Além disso, as forças russas conduziram ofensivas ao norte de Kupiansk, perto de Holubivka, ao leste, perto de Kucherivka e ao noroeste de Svatove. Outros ataques ocorreram ao noroeste de Kremina, em localidades como Rekivka e Yampolivka, e ao sul, perto de Serebrianka. Fontes russas também afirmaram que sua aviação está atacando travessias ucranianas sobre o rio Oskil ao final de 20 de outubro. Elementos do 1º Exército de Tanques de Guardas russos e da 16ª Brigada Spetsnaz estão operando em áreas próximas a Krylyakivka e Petropavlivka. No sul de Chaziv Yar, as forças russas continuaram avançando, mas não houve mudanças significativas na linha de frente. Entretanto, ao final de 20 de outubro, militares russos alegaram um avanço de até 1 quilômetro em direção a Stupotsky, ao sul de Chaziv Yar, e, caso confirmado, mesmo que por alguns metros, será um dos maiores avanços russos em Chaziv Yar desde o início da batalha em abril de 2024. As forças russas realizaram avanços recentes nas proximidades de Toretsk durante operações ofensivas contínuas em 20 de outubro. Imagens geolocalizadas indicam que as tropas russas avançaram ao nordeste de Nelipivka, ao sul de Toretsk, e ao longo da rua Druzhby, no centro de Toretsk. Relatos de militares russos sugerem avanços adicionais ao sul de Toretsk, perto de New York, embora não haja confirmação visual desses avanços. As operações ofensivas também continuaram ao norte de Toretsk, nas áreas próximas a Oleksandro-Shultine, além de localidades ao sudoeste, como Sherbinivka, nos dias 19 e 20 de outubro. As tropas de Moscou fizeram avanços confirmados a sudeste de Pokrovsk durante operações ofensivas em 21 de outubro. Imagens geolocalizadas mostram que os russos avançaram para a rua Lysychanska
no nordeste de Selidov e possivelmente para a rua Stepna, no sudeste, além de áreas ao longo da rodovia E50, embora essas alegações ainda careçam de confirmação visual. As forças russas também cruzaram o rio Vovcha em Zoriane, avançando para o centro do assentamento com o objetivo de atacar Hirnik. Militares russos afirmaram que as forças de Moscou estabeleceram controle de fogo sobre as estradas que levam a Selidov, complicando a logística ucraniana. No entanto, observadores como Konstantin Mashovets criticaram a fragmentação tática dos objetivos russos, apontando que a falta de foco em Pokrovsk como objetivo principal tem diluído os esforços em áreas mais localizadas, como Selidov. Além disso, forças russas apreenderam recentemente Hrodivka, Mykolaivka e Krasny Yar e continuam ofensivas em várias localidades ao leste e sudeste de Pokrovsk, incluindo Suka-Balka e Mirolyubivka. Elementos das brigadas russas, apoiados por unidades da 90ª Divisão de Tanques e pelo destacamento voluntário Maxim Krivonos, também estão ativos na região. Por fim, nos dias 18 e 19 de outubro, as forças russas intensificaram seus ataques com drones e mísseis contra várias regiões da Ucrânia. Foram lançados até 98 drones Shahed e mísseis de cruzeiro KAG-59 a partir de diferentes regiões da Rússia, como Krasnodar e Kursk, com foco em áreas estratégicas da Ucrânia, como Odessa, Sumy e Kiev. A Força Aérea Ucraniana derrubou 42 drones e 4 mísseis, enquanto outros 46 drones russos foram neutralizados, possivelmente por interferência eletrônica. Em Kiev, todos os drones foram abatidos, mas destroços danificaram propriedades civis. Na noite seguinte, entre 20 e 21 de outubro, novos ataques russos ocorreram com o lançamento de mais 49 drones, Shahed e mísseis balísticos Iskander-M. As defesas ucranianas abateram 31 drones e causaram a perda de 13 drones por contramedidas eletrônicas. A cidade de Kryvyi Rih sofreu danos civis devido a mísseis, enquanto outras localidades, como Kharkiv e Zaporizhia, foram alvo de bombas guiadas Kab, danificando infraestrutura civil, incluindo um supermercado. Esse foi mais um boletim de guerra e, na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra. Вогонь! Правіше!